Cumprimento a todos a paz do Senhor. Eu tive a alegria de estarmos aqui mais uma vez, reunidos para glorificar o nome do nosso Deus, que vive e reina para Deus sempre. Muitas bênçãos, né? Graças a Deus, testemunho de mais uma criança que irá servir para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos para lerem comigo Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Tiago, capítulo 1, a partir do verso número 21. Amém? Que nos diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Feche vossos olhos, vamos fazer oração. Glória a Deus. Pai amado, graças te damos, Senhor, pois até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem sido conosco, Pai, a tua misericórdia tem nos alcançado, e nós cremos, Pai, que se chegamos até aqui, meu Pai, foi por permissão do Senhor, e que a tua graça tem nos alcançado. Pai amado, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que através da tua palavra venhamos ser edificados, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a tua palavra que é eficaz, Pai, que não volta vazia, antes ela faz o que lhe foi proposto, Pai. Eu te peço que ela venha, meu Pai, trazer edificação, venha trazer compreensão e edificar a nossa fé. Repreenda tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Que venhamos estar com a nossa mente focados na tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. O teu Espírito Santo venha ter liberdade de operar no nosso meio. É o que eu te peço em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Podem sentar. Porque nós estamos diante de um texto de Tiago, e tem um amigo meu que ele costuma falar que capítulo 6 de João e o livro de Tiago normalmente não são umas palavras muito palatáveis, elas não são palavras gostosas de ouvir. Tanto que o livro de Tiago, na época, foi até questionado se colocado ou não, porque era um livro mais duro. E Tiago, ele era um apóstolo que, digamos assim, ele era mais severo, mais duro em si. E todo o livro de Tiago, ele vai tratar sobre exortações na forma de servir a Deus, na forma de se comportar como cristão. E Tiago, ele vai trazer desde o início aqui do capítulo 1 até o final do seu livro, conselhos do que nós devemos fazer e praticar segundo a palavra de Deus e como cristãos. Isso é importante porque, de acordo com o avanço hoje das tecnologias, das redes sociais, e infelizmente hoje, em todas as mídias sociais, nós estamos tendo especialistas de tudo. Todas as áreas que você comentar algo, tem um especialista. É alguém na medicina, é alguém que nunca fez curso de teologia e é um teólogo da internet. Então hoje nós estamos sendo bombardeados por informações de todos os lados. Todas as pessoas se posicionam como expert no assunto. Todas as pessoas se posicionam como uma autoridade para falar sobre algo. E quando você vai investigar sobre, você vai ver que elas não têm nem sequer embasamento para poder estar defendendo algo. E de acordo com tudo isso que nós somos hoje bombardeados por informações de todos os lados, pregações de todos os lados, pessoas que se autodenominam pastores, se autodenominam teólogos. Então nós temos muita informação. E daí a importância de estudar a palavra de Deus, de você entrar dentro da palavra, se imergir através da palavra, para que você possa ter um filtro, para que você possa ter capacidade de ouvir algo e receber algo e filtrar aquilo.
para saber o que realmente é de fato vem da palavra de Deus, o que é coerente com a palavra de Deus, o que é coerente com o que Deus quer de nós e o que realmente é só um vento de doutrina. Tanto que Paulo vai falar sobre isso no capítulo 12, que é uma necessidade de uma renovação da mente, de ter um culto racional justamente para isso, para não ser levado por todo o vento de doutrina, por toda a palavra lançada, por tudo aquilo que é falado. Porque por meias verdades, Satanás enganou Eva. Por meias verdades, tem casamentos que são desfeitos. Por meias verdades, pessoas, jovens são levados para a droga, porque vai dizer, olha, isso aqui é bom, isso vai te dar um barato. E realmente dá, mas não fala que aquilo vai te viciar e vai acabar com a sua vida. Então as meias verdades, elas são mais perigosas do que uma mentira completa. E hoje o que mais temos são informações que são meias verdades. E as meias verdades, elas são nada mais do que uma mentira. E ela traz um prejuízo para nós. E se nós não sabermos filtrar aquilo que está dentro da palavra de Deus, nós corremos o risco de caminhar por caminhos tortuosos achando que estamos servindo a Deus. E Tiago, ele vai falar sobre essas questões, ele vai falar também sobre a prática, sobre essa questão da palavra, de estar aprendendo, não sendo somente ouvintes, mas praticantes. E uma das coisas que Cristo ele vai dizer também justamente sobre a questão da palavra, é que aqueles que o amam são aqueles que não somente ouvem, mas aqueles que praticam a sua palavra. Isaías, outra hora, já profetizou que o povo de Israel, há muito tempo, ele andava, ele louvava a Deus com as palavras, ele dizia que amava a Deus com as suas palavras, mas o coração dele estava longe de Deus. O que Isaías estava dizendo, vocês fazem culto, vocês se reúnem, vocês fazem as festas, mas o seu ser não me adora, o seu intelecto não me adora, o seu sentimento não me adora, é somente palavras vazias. E esse é um risco que nós recorremos e nós corremos de estar muitas das vezes reunindo no meio do grupo da igreja, reunindo no meio da igreja santa e salva, mas corremos o risco de não ser salvos. Pelo simples fato de estarmos ouvindo a palavra, mas não praticando, de estarmos ouvindo o que é dito, mas não colocando em prática. E isso é um erro que nós podemos cair se não ficarmos espertos e não abrirmos nossos olhos. E Tiago ele vai abrir e dizer isso para a igreja daquela época, que embora eles estavam sendo perseguidos, ele vai dizer que há essa necessidade, porque os judeus estavam perseguindo, e aqueles que se convertiam, eles estavam sendo levados para o judaísmo. E Tiago, assim também como João, eles estavam combatendo todas essas heresias que estavam entrando. Porque para servir a Deus, você não tem que abraçar uma religiosidade, você tem que abraçar o Evangelho. Porque é o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz a salvação através de nosso Jesus Cristo. E ser praticante da palavra é justamente isso, você incutir na sua vida aquilo que está dentro desse livro, você começar a praticar aqueles ensinamentos que Cristo deixou para nós. Sexta-feira eu estava fazendo um trabalho dentro da área de teologia, e justamente sobre isso que eu estava tratando, da necessidade de uma exposição da palavra de uma forma verdadeira, para que as pessoas venham entender o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Porque hoje nós já temos a Bíblia contemporânea, que pegaram e mudaram a verdade de Deus em mentira, tiraram aquelas palavras que iam de encontro à vontade deles para que pudesse amassagear o ego deles, para que não ferisse aquilo que eles estavam querendo. E isso Paulo já tinha falado a Timóteo, que nos últimos dias surgiriam pessoas irrepreensíveis, amantes de si mesmos, que levantariam pastores e doutores segundo a sua própria vontade, para pregar aquilo que eles quiserem ouvir. E como se eles tivessem coceira nos ouvidos, eles não suportariam a sã doutrina, eles não suportariam a verdade. E o que hoje nós mais temos é justamente isso, pessoas que não suportam a verdade. E quando você vai corrigir acerca do erro delas, elas tentam buscar justificativas para mostrar, não, eu errei, mas foi por causa disso. Não foi simplesmente porque errou. Porque assumir o erro é uma dificuldade. E a palavra de Deus nos ensina isso. Praticar a palavra de Deus também é assumir o erro. É assumir que está errado, voltar atrás e pedir perdão. Isso faz parte da prática da palavra. E quando o Tiago ele vai falar sobre essa questão, ele vai falar que nós temos que despir de tudo aquilo que traz o mal, seja o mal moral, seja o mal teológico, tudo aquilo que não provém de Deus, nós temos que despir. O que é isso? É arrancar fora. É como uma roupa, quando você chega em casa, sua roupa está suja, você tira essa roupa. É o que Paulo vai dizer, é despir do velho homem. Isso tem que ficar para trás.
E quando nós falamos sobre a palavra de Deus, é justamente isso. Ser praticante da palavra é negar a esse velho homem, é deixar essas velhas práticas e começar a praticar o verdadeiro evangelho. E as pessoas acham que o cristianismo é um segmento, uma religião. Não é. O cristianismo é um modo de vida. As primeiras pessoas lá em Antioquia foram chamadas de cristãos simplesmente porque eles viram as pessoas e falaram: olha, eles se comportam como Cristo, eles se parecem com Cristo, eles falam como Cristo, eles se vestem como Cristo. Então ser cristão não é uma religião, ser cristão é um estilo de vida que você adota embasado na palavra de Deus. Isso é ser cristão. O fato de estarmos dentro de uma reunião com os membros de uma congregação, filiados a uma congregação, com a carteirinha da congregação, isso não faz de nós cristãos. O que faz de nós cristãos é ouvir a palavra e praticar a palavra. É estar atento naquilo que Deus determinou. E Jesus, quando ele falou a respeito disso, ele também assemelhou o homem que ouve a palavra e não a pratica, como aquele homem que constrói a sua casa na areia, em que não tem alicerce, em que não tem uma base firme, em que vem o vento, em que vem as águas e joga aquela casa por terra. E por isso, quando nós vamos ver muitas pessoas que pararam no meio do caminho, que pararam no meio da caminhada, que pessoas chegaram com eles com algumas palavras doces e bonitas, e eles largaram o evangelho, porque eles não estavam firmados na rocha, eles não estavam praticando, eles eram somente ouvintes. E o problema do ouvinte é que ele está sempre adepto, com os ouvidos abertos para palavras bonitas. E uma coisa que o inimigo ele sabe fazer é direcionar palavras bonitas e palatáveis aos nossos ouvidos. Ele sempre tem algo que nós queremos ouvir para nos oferecer. Ele sempre tem algo que massageia o nosso ego para oferecer. Lá no jardim não foi diferente. Quando ele falou com Eva, ele falou: olha, isso aí é bom para o seu conhecimento, você será como Deus. E quem não queria ser como Deus? Quem não queria ter o poder de Deus? Quem não queria poder estar, fazer qualquer coisa sem ninguém poder te dar um norte, nem te dar uma negação? Foi o que ele ofereceu para ela. Mas as consequências estão aí. Então, não ser praticante da palavra também me faz entrar em um dinamismo em que eu vou ir para onde está mais favorável. Aquela palavra que parece ser mais bonita é aquela a qual eu vou acatar. E isso nos traz um erro, porque o evangelho ele não foi feito para massagear o nosso ego. O evangelho é aquilo que Jeremias falou das palavras do Senhor. À primeira vista parece ser boa, mas quando cai no estômago é amargo. Porque você entende que você tem que deixar muitas coisas, você tem que negar muitas coisas. Mas o final dela é prazeroso, porque ela produz salvação. Essas palavras, elas são para nos salvar. O que Tiago vai dizer aqui, que se nós nos despirmos de todo o mal moral e de toda a maldade que prevalece e aceitarmos humildemente a palavra implantada, ela pode nos salvar. Essa palavra, ela conduz o ser humano para a salvação. Eu estava conversando com um rapaz e ele falando sobre não crer no evangelho. Eu falo, isso é um direito seu, mas muitas das coisas que você acha bom e moral hoje só existem por causa da Bíblia. Ele falou, não, eu falei, por que você não mata? Por que você não rouba? Ah, porque está na lei. Eu falei, pois é, a sua lei é baseada no modelo judaico-cristão, está baseada na Bíblia. Para ele dar qualquer outra justificativa para não fazer isso que não seja esse mal moral. Ele não soube me responder. Então, para o mundo andar organizado, no mínimo que seja, ainda é baseado na palavra de Deus. Por mais que os lá de fora, aqueles que não creem, não reconheçam que a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta, ela não é relativa, e que aquilo que está aqui nela irá se cumprir, e vem se cumprindo, eles têm que se prostrar diante dela, porque ela ainda mantém eles de pé. Ela ainda mantém o mundo de uma forma ainda possível de habitá-lo. E essa palavra, ela produz em nós uma vivacidade que nos torna melhores. Eu não conheço nenhum lugar em que as pessoas começaram a praticar o que está escrito e contido nesses livros, que elas se tornaram pessoas piores. Se você buscar na sua mente todas as pessoas que você conversou e começaram a praticar aquilo que está nesse livro, eu não conheço ninguém
que começou a ter a vida um retrocesso na sua vida. Pelo contrário, a vida começou sempre a caminhar. Mas eu posso citar dezenas de pessoas que deixaram de praticar o que está nesse livro e a vida deles começaram a entrar em ruínas. Porque as pessoas acham que servir a Cristo é estar aprisionado a coisas. Não. Cristo te dá liberdade. Porque falou que praticando a palavra dá liberdade. Cristo nos dá liberdade de estar livres para escolher, de estar livres de poder dizer não. Porque as pessoas dizem, eu sou livre e eu uso a minha droga. Não, você é dependente da sua droga. Se você não usar, você fica louco. Então isso não é liberdade. As pessoas que saem tendo vários relacionamentos, tendo relações sexuais com várias pessoas, se prostituindo, dizem que elas são livres para ter liberdade de ter vários parceiros. Não, você não está livre, você não está sendo livre, você está escravo das suas paixões. Você está sendo escravizado pelos seus desejos. O que Deus nos dá através da sua palavra é a liberdade de viver de uma forma coesa, tendo o compromisso e a oportunidade de poder direcionar o nosso viver, o nosso agir, o nosso pensar sem influências externas. Deus nos dá essa liberdade através da sua palavra. Tanto que lá em João capítulo 8 vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, se não for através dessa palavra, nós nos tornamos escravos. Escravos dos nossos desejos, escravos das nossas paixões, escravos das nossas libertinagem, escravos dos nossos pecados. Porque a coisa mais difícil que tem é você convencer, falar para uma pessoa que está derramada num vício, afundada num vício, você vira para ela e fala, olha, isso está acabando com a sua vida, você tem que se tratar, você está viciado. Ele fala, não, eu estou no controle. Mas na verdade não está. Ele está sendo controlado pelo vício, está sendo controlado pelos seus desejos. Agora, a liberdade tem aquele que, no meio de tantas coisas que são oferecidas para ele tem a capacidade de dizer não. Ele tem a capacidade de escolher fazer ou não fazer algo. Ele tem a capacidade de se posicionar e falar, por mais que eu tenha a liberdade de fazer, eu não quero porque não convém. Isso é uma pessoa livre. Isso é uma pessoa que foi liberta pela palavra e pelo Filho. E através dessa palavra que Tiago vai estar dizendo, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a você mesmo. E isso hoje é o que mais tem. Quando você vai para redes sociais, quando você vai para os famosos, que mais tem pessoas dizendo que serve a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu creio em Deus, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. As coisas não casam. Minha esposa estava conversando, estava numa questão lá nas redes sociais, uma pessoa comentou lá debaixo do comentário dela, a Bíblia, cada um interpreta do jeito que quer. Não é assim que funciona. A Bíblia não foi feita para ser interpretada ao meu modo, não. A Bíblia, ela é a verdade, tanto que o próprio Jesus falou que ai daquele que acrescentar ou tirar algo dela. Ela não foi feita para ser moldada de acordo com a minha vontade. Não, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada. A Bíblia, ela é o próprio Deus. Tanto que no princípio todas as coisas foram feitas pela palavra. E a palavra é o próprio Cristo que se encarnou e habitou entre nós. Então a palavra ela não foi feita para se moldar no que o Fernando quer. A palavra não foi feita para se moldar de acordo com uma congregação ela quer, não. A palavra foi feita para apontar o caminho que nós estávamos andando, que estávamos em pecados, necessitando de um Salvador, e que sem esse Salvador nós já estaríamos condenados. Ela foi feita para enquadrar e mostrar o que Deus requer do homem aqui na terra enquanto servo. O que Deus requer do homem para que ele consiga ser salvo através de Jesus Cristo. A palavra ela está aqui para apontar os meus pecados, mas também para mostrar o recurso aonde eu posso ir para alcançar a redenção. Então a palavra ela é justamente isso. E se eu ouço a palavra, se eu leio a palavra, mas se eu não a pratico conforme ela é, que é o importante, eu estou enganando a mim mesmo. É vão a minha caminhada. É à toa eu estar servindo a Deus.
Porque nós vemos hoje que há as interpretações das pessoas dizendo que, não, eu sirvo um Deus, só que o meu Deus não é o mesmo dos crentes das igrejas, porque o meu Deus é mais legal. Não, só existe um Deus, um só Senhor, e é o que as Escrituras manifestam. E ele diz sim que esse Deus é amor, mas também diz que ele é justiça. Diz que ele é amor sim, mas também diz que ele virá. E quando ele retornar, ele virá e ele despejará a taça da sua ira contra aqueles que foram infiéis e negaram o seu nome. Então o Evangelho é sério. E se eu ouço as palavras que estão contidas nesse livro, mas eu não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Já viu aquela pessoa que ela está definhando, ela está mal, e você fala com ela, você precisa se tratar, ela fala, não, eu estou bem. É assim aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam. E pelo fato de ouvir a palavra e não praticar, eles também não recebem as belezas da palavra. Eles não recebem as promessas da palavra. E o que mais tem hoje são pessoas que querem receber os frutos, receber as benesses da palavra, receber as profecias da palavra, sem andar de acordo com a palavra. É semelhante ao trabalhador que não quer ir para o trabalho, mas ele quer um salário. Eu não vou trabalhar, não gosto de trabalhar, não vou trabalhar, mas eu quero o salário na minha conta. É justamente isso. E por não cumprir, porque as pessoas acham que o ser abençoado é por você ouvir muito, o ser abençoado é por você estar aqui, o ser abençoado é por bater cartão em todos os cultos. Não, o segredo de ser abençoado é ser obediente à palavra. Glória a Deus, aleluia. É o que o Senhor diz em Deuteronômio: aqueles que obedecer as bênçãos seguirão aos que crê, e que desobedecer atrairia ao que? A maldição. Então nós vemos pessoas que estão incorrendo em maldições na sua vida, as coisas não dão certo justamente por isso, porque eles estão enganando a eles mesmos, porque eles não praticam a palavra. E eu desconheço um crente que, por mais que passe dificuldade, ele possa falar, eu passei dificuldade e fiquei desamparado. Não existe. Aquele que pratica a palavra, Deus não deixa desamparado. Aquele que pratica a palavra, as bênçãos o seguem. Aquele que pratica a palavra, embora ele não possa estar conforme o mundo diga que é um sinal de status, de realização, ele está realizado em Cristo Jesus. Ele tem a paz que Cristo dá, não a paz que o mundo dá, mas a que Cristo dá. Que muitas pessoas, se estivessem na condição que ele está, tirariam até a vida. Mas ele está lá firme, porque ele sabe que ele tem um Deus que vai prover, que ele tem um Deus que vai fazer, que ele tem um Deus que vai entrar na solução. Glória a Deus. Porque ele confia na palavra, ele pratica, e ele sabe esperar o tempo certo, porque ele não só ouve a palavra. Mas aqueles que somente ouvem a palavra, eles não têm essa parte de esperar em Deus, eles não têm essa confiança de esperar em Deus, porque a palavra tem que se moldar a eles, então tem que ser na hora deles, no momento deles, do jeito deles, da forma deles. Então, por não querer esperar, eles viram as coisas e falam, eu vou resolver. E é a hora que eles caem em dificuldade. Porque aquele que ouve e pratica a palavra, ele sabe que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ele sabe que quando Deus quer agir, se Deus vai agir, quem impedirá? Não tem céu, não tem inferno, não tem nada que possa vir contra aqueles que ouvem e praticam a palavra. Aqueles que ouvem e praticam a palavra, eles sabem que esperar em Deus é a maior resposta, e que não precisa de ansiedade, porque a própria palavra vai dizer que lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então não há por que temer, não há por que ficar preocupado, não há por que lançar o carro na frente dos bois, porque nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Mas isso é somente para quem pratica a palavra. Quem não pratica, ele não alcança isso. Ele não entende que em Cristo há um descanso, porque ele vai dizer, e nós não guardamos dias, porque para os judeus existe o sábado, mas o nosso Cristo falou, vinde, porque em mim vocês encontrarão descanso, no hebraico Shabat, para as vossas almas.
Então não é um dia na semana, mas é um descanso para a eternidade. É uma eternidade sem luta, é uma eternidade sem choro, sem clamor. Que por mais que nós padeçamos aqui, quando estivermos com Ele, não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas serão passadas. E o próprio Deus enxugará com a lágrima dos nossos olhos, e Ele, a glória dele, iluminará toda a cidade. Mas isso é para quem pratica a palavra, não é para quem somente ouve. Então, ser somente ouvinte, não praticantes, é enganar a nós mesmos. É colocar um sorriso, cumprimentar com a paz do Senhor e a nossa vida dar um testemunho falando que não é crente. É nos enganar. E esquecer que os olhos do Senhor são como um fogo consumidor que consome, eles estão por toda a terra e observa tudo. E Ele sabe. Deus sabe do nosso ser, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe do nosso interior. Então não adianta enganar a nós mesmos. Não adianta. Porque isso só traz malefícios para nós. E quando nós continuamos lendo aqui, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como um homem que olha no espelho e sai e esquece da sua aparência. O porquê isso? Já viu a pessoa que ela é mentirosa? O que condena o mentiroso é porque ele é bom de história, mas ele sempre tem que ficar reinventando a história, porque ele nunca vai conseguir contar a história da mesma forma por muitas vezes, porque é uma mentira inventada. E quando ele for contar, ele sempre vai adicionar ou subtrair um detalhe. E é assim que se pega o mentiroso. Eu tenho um colega que eu até brincava, eu falei, fala que o pai da mentira é o diabo, ele deve ser primogênito dele, porque para mentir igual ele não existe. Tanto que quando a avó dele foi internada, ele veio contar para mim, então minha avó, ela teve um infarto, Fernando, minha avó está quase morrendo. Eu falei, eu não acredito em você. Ele falou, é sério, é sério. Ele começou a chorar, eu falei, então vamos no hospital, porque se realmente ele estiver infartado, deve estar lá. Mas porque é tão sério que o mentiroso, ele perde essa noção que por mais seja algo sério que ele te fala, você não consegue mais acreditar. Porque ele vai tecendo tantos linhos, fazendo uma meada com tantos linhos, que ele vai se perdendo nessa meada. E assim é aquele que não pratica a palavra. Por mais que ele ouve, ele acha que realmente ele está enganando as pessoas, ele não está. Porque hora ou outra ele vai deixar escapar o que realmente está no coração dele. Hora ou outra ele vai demonstrar para o mundo que realmente ele não serve, porque ele não pratica a palavra. Porque aquele que pratica a palavra, o temor do Senhor está sobre a vida dele. E por mais que ele erre, ele não quer permanecer naquele erro. E aquele erro traz dor a ele. Porque ele fala, eu desagradei ao meu Senhor. Eu sou falho, mas eu desagradei ao meu Senhor. E ele volta atrás, se conserta e tenta não cair nesse erro de novo. Mas para aqueles que só o praticam, não, porque não há esse temor sobre a vida deles. Não há esse pesar sobre a vida deles. Há no máximo um remorso de alguns minutos, porque alguém me viu e pode contar para o pastor, alguém me viu e vai dedurar para alguém. Mas não, aquele que pratica a palavra, se ele caiu mesmo que não tenha ninguém vendo, o coração dele pesa, porque ele sabe que tem um Deus que está vendo todas as coisas. E ele tem o temor debaixo da autoridade desse Deus. E o fato de não praticar a palavra traz essa falta de percepção do que é certo e do que é errado. Porque veja bem, hoje eu estou vendo pessoas que se dizem cristãos entrar e caminhar por caminhos tortuosos. Que eu falo, se essa pessoa tem discernimento e se ela realmente se baseia na lei de Deus, ela não trilharia esse caminho. Então nós vemos hoje pessoas que se dizem cristãos andando de mão dada com a cartilha que o mundo oferece e dizendo que está tudo bem, que Deus aprova. Mas se você entregar uma Bíblia e falar, me mostra onde Deus aprova isso, eles não vão achar. Porque isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. E quanto mais você vê que essas pessoas elas caminham dessa forma, você tem a certeza que é necessário cada vez mais mergulhar na palavra, se submergir na palavra, mais fundo na palavra, para que você venha criar uma casca que vai te proteger dessas coisas, que você venha ter resiliência para sair dessas coisas e rebatê-las.
Porque uma dificuldade hoje que os crentes têm é de se embasar na palavra de Deus. Porque eles só têm aquilo que é chamado de teologia do primeiro contato, eles ficam com aquilo que ouviram de terceiros, não param para ler e para examinar, como os bereanos. Aí todo aquilo que alguém diz para eles, eles tomam como uma verdade absoluta e incute no seu ser e fala: é isso. Tem uma pessoa que pegou e falou uma vez que você tem que arrancar esse cavanhaque seu. Eu falei: mas por que é pecado? Eu falei: uai, mas por que é pecado? Porque o meu pastor me ensinou assim. Eu falei: então fala para o seu pastor reclamar com Deus que ele que me fez com esse cavanhaque. Eu não pedi para nascer pelo na cara, ele que fez. E outra, eu vou te mostrar textos aqui que vão falar que a barba é honra para o homem. Eu te mostro. Aí não tem argumento de lá para cá, mas eles tomam tudo que é falado como verdade. E eles vão dizer que a prática leva à perfeição, a teoria não leva. E eu até costumo brincar com os meninos e falar: não, esse PTB é difícil, porque eu fico ali na Rimadeira, onde eu trabalho, e praticamente era no mínimo 4, 5 acidentes por semana ali no cruzamento. Eu falo: olha só, o fato de ter carteira não te torna um bom motorista. E da mesma forma, o fato de você ouvir a palavra de Deus não te torna um bom praticante, um bom cristão. O que vai te fazer se tornar um bom cristão é praticar e replicar essa prática, praticando e replicando essa prática. Não é perdoar uma vez, é perdoar 70 vezes 7. É justamente isso que vai te tornar um verdadeiro cristão. Não é você dobrar os joelhos e orar uma vez, não, mas você está sempre orando, em constante oração, em constante oração, em constante oração. Não ali físico, mas a sua mente ligada a Deus, a sua mente conversando com Deus, a sua mente está, como vai dizer Paulo, a metanoia, no capítulo 2 de Romanos, a sua mente está interligada com as coisas, os assuntos de Deus. Isso é que vai te fazer ser um bom cristão. As pessoas olharam para você, como os bereanos olharam para os crentes daquela época e falaram: essa pessoa é um cristão, porque ele se parece com Cristo. É a prática que leva à perfeição, ao aperfeiçoamento dos santos, é praticar a palavra. Hoje eu não consigo aqui, mas eu vou tentar amanhã, e vou tentando, e amanhã eu vou conseguindo. Eu não consigo parar de mentir, mas se você tentar, você vai ver que as mentiras vão diminuindo, até deixar de ser algo habitual e se tornar um incômodo. É a prática. E o que Jesus mais ensinou aos discípulos foi isso, é a prática. Custou, mas eles aprenderam, é a prática. E se nós não praticarmos o que está escrito nesse livro, Deus não habita em nós. Deus não habita em nós. Porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E qual que é a testificação que nós temos compromisso com Deus? É a prática do Evangelho. Não é isso que Cristo vai dizer? Pode por acaso uma fonte de água amarga sair água doce? Uma fonte de água doce sair água amarga? Ou pode uma árvore boa dar frutos ruins? Ou uma árvore ruim dar frutos bons? Não. Então é pelo fruto que se conhece a árvore. Então é por aquilo que eu demonstro para as pessoas, não pelo que eu falo, mas pelo que eu demonstro no meu dia a dia, que vai demonstrar se Deus habita em mim. É através da minha prática. E cada vez mais que eu pratico e que eu torno aquilo que está escrito nessa palavra uma realidade na minha vida, eu começo a ter mais comunhão com Deus, eu começo a ver as coisas diferentes, eu começo a ver Deus agindo diferente. Porque as pessoas hoje elas querem que Deus age de acordo com a vontade dela, mas não é assim. Se nós não tivermos o entendimento de que Deus tem uma forma de trabalhar e que eu entendo essa forma através da palavra, eu posso estar servindo um Deus errado. Eu posso estar servindo um Deus errado. Porque se eu não conheço o Deus que eu sirvo, como eu vou saber se esse Deus é o certo? Como eu vou saber? Eu sei quem é a minha esposa, porque eu conheço ela. Mas se eu não conheço a Deus, como eu vou saber se o Deus que eu estou servindo é o certo?
Porque são apresentados vários deuses. Vários deuses são apresentados diariamente para nós. Seja o dinheiro, seja os prazeres, seja essas coisas. E se o Deus que você serve, ele está indo de encontro contra a palavra, provavelmente não é o Deus das Escrituras. E você pode estar caminhando a passos largos para uma condenação sem saber. Porque por não praticar a palavra está enganando a você mesmo. E outra coisa que acontece por observar atentamente a lei do Senhor é trazer essa liberdade. E aquele que ouve e pratica essa liberdade, Tiago vai dizer que ele vai ser próspero, que vai prosperar, que vai ser feliz em tudo aquilo que ele fizer. E isso aqui é importante. Porque o que o mundo ele molda, ele traz como felicidade, não é aquilo que a Bíblia entrega como felicidade. O mundo ele tem um sarrafo para medir que não é o mesmo que a Bíblia coloca para medir o que é felicidade. Para as pessoas a felicidade está no ter, para as pessoas a felicidade está no ser, para as pessoas a felicidade está naquilo que você conseguiu construir de forma vista, palpável, a contar por cifrões, a contar por número de seguidores. Mas a Bíblia vai dizer que não é isso que é feliz. A Bíblia vai dizer que feliz é aquele homem que tem do lado uma esposa virtuosa e seus filhos em sujeição. Agora eu te falo, qual que é o pai, qual que é a mãe que, tendo milhões de reais, não trocaria pela saúde do seu filho? Qual é o pai, qual é a mãe que, tendo milhões de reais, não trocaria para tirar a vida do seu filho do vício? Então o padrão de felicidade que o mundo estabelece não é o mesmo que a Bíblia ela coloca como ser feliz. E ser feliz, de acordo com a Bíblia, é justamente isso: é você ter uma mente elevada a Cristo, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Cristo, e servir a Ele de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. E cada vez que você está chegando mais perto, alcançando um grau maior de intimidade, errando menos, você vai se tornar uma pessoa mais feliz e mais abençoada. Eu te falo porque antes de conhecer a Cristo, eu era uma pessoa que eu achava que eu era feliz. Eu achava. Mas eu sempre tinha raiva, tinha medo. Eu era uma pessoa angustiada, uma pessoa que cultivava o ódio. Tinha pessoas que eu falava, eu não posso ver, se eu ver vai dar briga. Mas com Deus não. Porque aí eu descobri o que é felicidade, o que é ser bem-aventurado, o que é realmente ter paz. E Cristo, através da sua palavra, Ele traz isso. Pois eu sou uma pessoa que perdoa fácil, independente do que for, eu perdoo. Eu sou uma pessoa que não cultivo ódio, sou uma pessoa que não quero muito, eu só quero aquilo que me traz paz. Mas não é isso que o mundo vai oferecer para nós. O mundo vai dizer que nós temos que correr, nós temos que batalhar, nós temos que fazer e acontecer. E se não conseguimos isso, nós não somos felizes. Mas não, mas a felicidade está em Cristo. A felicidade está em Cristo. Não há dinheiro que pague a felicidade que Cristo traz. Não há dinheiro, não há sucesso, não há relevância que traz a paz que Cristo dá. É uma paz de que, por mais que as coisas aconteçam no seu redor e está tudo errado, você sabe que uma hora vai chegar a bonança, porque Deus está no controle. Um amigo meu estava numa situação e ele veio contar para mim, ele falou: Fernando, eu estou contando esse testemunho para todo mundo, porque eu tive que reaprender o que é ser crente. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, estava me achando, viajando muito para todo lado. Só no início do ano eu fiz 5 viagens e a conta bancária estava recheada, estava bacana. Até que Deus me levou para um lugar. Eu estava com dificuldade com meu filho e tudo mais. No hospital que foi tratar dele, ele ali na vida e a morte, Deus falou no meu ouvido: olha para o seu lado. E eu estava, Fernando, num hospital lá em Nova Lima, que só vai gente que tem condição, só gente que está com dinheiro. E eu vi pessoas ali que estavam morrendo na maca. Eu conversei com um senhor lá, que ele era muito rico, mas ele estava morrendo. E Deus falou: onde está a riqueza deles? Do que adianta a riqueza deles? E isso é realidade. Porque o mundo vai dizer que o ter o dinheiro é sinônimo de felicidade.
Mas para nós ter Deus é sinônimo de felicidade. E ele falando que ele estava ali naquela situação, e ele olhou e ele falou, realmente, ele começou a pedir perdão a Deus, e ele falou que começou a colocar a sua segurança no dinheiro. Ele falou, Senhor, eu estou numa situação que se não for o Senhor, o dinheiro também não resolve. E ele falou, é por isso que eu te trouxe aqui, para você lembrar quem eu sou. E isso é uma realidade, porque quem só ouve não tem esse relacionamento, essa sensibilidade do amor de Deus, mas quem pratica também. E quando nós começamos a errar aquele que pratica, Deus nos chama de volta. Volte a praticar as primeiras obras. É assim que ele vai dizer lá na igreja de Éfeso: veja que você deixou o amor das primeiras obras, volta à prática do primeiro amor. Então, para ser bem sucedido, é ter a prática da palavra de Deus. Foi citado aqui pelo pastor Marcos, Provérbios 22, 6, se não me falha a memória, sobre ensinar o filho o caminho que ele deve andar, e quando crescer, de forma alguma ele se desviará dele. É crescer em sujeição à palavra, é ensinar na palavra. Não tem como, hoje tem GPS, mas antigamente, quando não tinha, só ensinava o caminho quem já trilhou o caminho. Não tem como você ensinar o caminho para alguém, ensinar uma rota para alguém se você nunca trilhou. E é justamente isso, é a prática da palavra. Só vai ser bem sucedido os filhos daquele de quem ensinar a prática da palavra e os filhos colocar a prática em sujeição. É necessário. Porque se nós formos só ouvintes, nós estaremos condenando a nós mesmos. Não adianta esconder, porque Deus, Ele vê todas as coisas. Nós podemos esconder atrás de um terno, nós podemos esconder atrás da Bíblia, nós podemos nos esconder das pessoas sentadas no culto dando glória, mas de Deus ninguém consegue se esconder. E o que nós precisamos é ser praticantes da palavra. O que nós precisamos é olhar para a palavra, assimilar o que está aqui e colocar no nosso coração e começar a praticar. Somente assim nós vamos ter comunhão com Deus de verdade. Aleluia. Amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração. Oh Deus, aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo, bendito é o teu nome, Senhor. Jesus, ele fala lá em João que este é aquele que me ama, o que ouve e pratica as minhas palavras. E aquele que me amar, eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Deus nos criou para ser a morada dele. Deus nos criou para ter relacionamento conosco. Deus nos criou para ser a joia realmente da coroa dele. Deus nos criou para ter essa relação que ele tinha com Adão, quando ele ia toda virada de tarde ter relacionamento, conversar com Adão, falar com Adão. E nós não podemos perder isso, porque Cristo, através do seu sangue, do seu sacrifício, ele pegou e fez com que aquele elo que foi quebrado por Adão, ele fosse reconectado novamente. E hoje nós temos acesso à graça, nós temos acesso ao trono de Deus, sem mediação de um sacerdote, sem mediação de um sumo sacerdote, sem expiação, sem jogar nenhum sangue de cordeiro, somente falando: Pai, eu estou aqui. Aleluia. Eu quero falar com o Senhor. Nós podemos orar e ter acesso a Ele, coisa que muitas das vezes os antigos não tinham, mas hoje nós temos. Vamos ser praticantes disso. Vamos atrair a atenção de Deus para nós. Vamos chamar a atenção de Deus para nós. Vamos rasgar o nosso coração diante dele. Vamos nos avivar diante de Deus. E avivar não é pulação, não é ficar pulando, gritando, não. É reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós somos pecadores, necessitamos de Cristo. Se você for ver o que aconteceu no país de Gales, o avivamento não foi uma população, não foi gritaria, não. Foi pessoas se rendendo, abandonando o pecado, abandonando as práticas pecaminosas e se voltando para a cruz.
Se não me engano, é John Stott que fala que o avivamento não é descer a ladeira correndo, mas não, é você se prostrar diante da cruz e reconhecer que você precisa de Jesus e que sem Ele você não é nada. E é o momento de fazermos isso. Pedir a Deus, chamar a atenção de Deus para que Ele venha habitar em nós. Senhor, faça de mim um praticante assíduo da Sua palavra. Quando nós vamos ler o Salmo 119, o salmista ele expressa muito forte isso. Ele fala: Senhor, eu tenho prazer em cumprir a Tua lei, eu tenho prazer em cumprir a Tua palavra, eu tenho prazer em cumprir a Sua lei porque ela me traz vida, eu tenho prazer em cumprir a Sua lei porque ela me torna sábio, eu tenho prazer em cumprir a Tua lei porque ela me afasta dos meus inimigos. Mas isso é para quem pratica a palavra. Então não vamos ser ouvintes, vamos ser praticantes. Oh, glória! Que nós possamos, através da nossa vida, emanar Cristo para as pessoas. Que através das pessoas chegarem perto de nós, olhar para nós, nós venhamos realmente brilhar, resplandecer a luz do Espírito Santo. Que aquilo que Jesus Cristo falou em Mateus no capítulo 5 venha se cumprir. Que verdadeiramente nós venhamos resplandecer a nossa luz em meio às trevas. E que as pessoas possam ver as nossas obras e glorificar a Deus e reconhecer que há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, sem precisar abrir a boca. Que a nossa pregação venha ser nosso estilo de vida. Que a nossa pregação ela venha ser calada. Mas que a nossa vida venha ser mais impactante que as nossas palavras. É disso que nós precisamos. Em um mundo que as pessoas estão demonstrando pelas redes sociais uma vida que elas não têm, que estão expondo uma vida que elas não vivem. Vamos ser verdadeiros diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Vamos transparecer Cristo através da nossa vida, porque essa é a essência do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor. Ah, Deus poderoso, te dou graças, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco. Pai amado, sabemos da dificuldade, Senhor, e sabemos que o nosso eu interior, Pai, ele vem para o pecado, ele deseja o pecado, Senhor, ele anseia o pecado, mas, Pai amado, o Senhor venha, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, trabalhar no nosso ser, que o Senhor venha fazer de nós, Pai, praticantes assíduos da Tua palavra, que o nosso desejo venha ser, meu Pai, como expressou o salmista, que venhamos desejar, meu Pai, a Tua lei, que venhamos desejar praticar a Tua palavra, que a Tua palavra, meu Pai, na nossa boca venha ser mais doce que o mel, venha ser agradável ao nosso paladar, que verdadeiramente a Tua palavra venha nos tornar, meu Pai, mais sábios, Senhor, que a Tua palavra, meu Pai, venha nos tornar, meu Pai, mais astutos que os nossos inimigos. Pai amado, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha colocar o temor no nosso ser, o temor no nosso coração, e através da Tua palavra, Pai, nós venhamos praticá-la, Senhor, e ser exemplo para as pessoas lá fora, que ao ver, Senhor, as pessoas elas possam notar o brilho do Teu Espírito Santo em nossas vidas, elas possam, meu Pai, enxergar, meu Deus, o Teu amor, a Tua graça, a Tua compaixão em nós, que nós venhamos, meu Pai, verdadeiramente, Senhor, exalar o cheiro do Teu Espírito Santo, exalar a essência do cristianismo verdadeiro. Pai amado, não nos permite, Senhor, ser aqueles que somente vivem, meu Pai, de aparência, aqueles que só ouvem, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, mas não colocam em prática, mas que cada vez mais, Senhor, nós venhamos praticá-la, Senhor, e quando não conseguimos, venhamos pedir ao Senhor que o Senhor venha segurar a nossa mão, Pai, e nos ajudar a caminhar, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, meu Deus. É o que nós te pedimos e te damos graça em nome de nosso Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém.